Professor Dedek, o postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos, políticos, nucleados em torno de um modelo de universidade. Qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Explicite 3 a 5 pontos principais desse projeto. Bem, eu acho a sua questão bastante pertinente. Eu acho que, fundamentalmente, o cargo de reitor, dada a investidura que ele tem, evidentemente que ele tem uma enorme conotação política. Política no sentido grande da palavra, não no política no sentido de conchavos. Quando a gente vai para a base dos conchavos, aí sim entram grupos, facções e uma série de outras entidades pouco conhecidas do público universitário, e eu tenho a certeza que o candidato a reitor deve representar toda a universidade. Todas as forças vivas dessa universidade, que muito embora estejam caladas, silenciadas nos últimos anos, eu tenho a certeza de que, num momento como esse, que trata-se da eleição para reitor, as forças vivas da universidade aparecerão. E, com certeza, tratando-se de uma candidatura de um vice-reitor que representou a grande maioria dos docentes, dos funcionários e estudantes nos fóruns mais representativos da universidade, tentando defender todas as bandeiras democráticas e a defesa da maior possibilidade de diálogo entre todos, eu acredito que a grande maioria dos funcionários e estudantes da universidade está querendo participar de um modo novo. Eu tenho no nosso blog, eu e a professora Cida nos empenhamos para essa candidatura, porque eu acho que a gente está com um tempo novo pela frente. Eu acho que o tempo que predominou na história da Unicamp nas últimas décadas é um tempo marcado por demais para arranjos políticos que muitas vezes dá-se a impressão de uma harmonia e quando, na verdade, o que a gente tem é uma desarmonia enorme, uma disfunção das atividades, inclusive, que incidem na parte administrativa, e eu sou testemunha disso porque eu vivi na pele na condição de vice-reitor da universidade. Então, eu acredito que a comunidade Unicamp, a polis universitária, está sedenta de ouvir novas propostas, novas ideias, novas questões, e eu tenho a impressão que a Unicamp tem que caminhar nessa direção, seja do ponto de vista da inclusão social, vista do ponto de vista dos estudantes, seja no padrão da internacionalização que nós queremos fazer, seja no que concerne a política de contratação dos nossos docentes, seja com relação às demandas que são oriundas do movimento estudantil, demandas que eu gostaria que fossem demandas muito mais políticas do que propriamente reivindicatórias de vantagens ou desvantagens. E, mais importante de tudo isso, a nova mentalidade que a Unicamp tem que adquirir quanto à questão dessa praga que se chama o produtivismo universitário. Eu acho que são pontos que, com certeza, serão balizados no futuro e eu tenho a certeza que a nossa proposta terá condições de levar à frente. A principal razão da elaboração da pergunta é explicitar a todos os candidatos a reitor que os 3 segmentos aqui representados, alunos, servidores, técnicos e administrativos e professores, não aprovam candidaturas cujo objetivo é assegurar o poder. Note-se que o orçamento da Unicamp é comparável ao do município de Campinas. A folha de pagamento é uma caixa preta. Os serviços terceirizados abrem um flanco para a corrupção. Em resumo, além de parecer e ser correta, a cúpula da universidade necessariamente deve ter projetos acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão, elaborados a partir de propostas da comunidade. Esperamos que a sua candidatura
tenha um plano de governo assim estruturado. Agradeço de novo o seu comentário e acho que é pertinente a sua preocupação, porque também eu luto contra os continuismos e os retornismos. Eu acho que isso é uma praga para a universidade. E não é praga no sentido negativo, no sentido de que a universidade precisa se renovar. Uma sobredeterminação, uma sobreexposição de um determinado área de conhecimento no controle da universidade, principalmente no caso da reitoria. É um continuismo que pode, eu já me manifestei no blog, é uma dose de remédio que pode matar o doente. E com relação a retornos de ex-reitores, eu também tenho uma crítica muito grande, porque, afinal de contas, eu acho que os nossos gestores, aqueles que passaram, tiveram a sua oportunidade de oferecer para a universidade aquilo que de melhor eles poderiam oferecer. Eu mesmo fiz parte da gestão de um dos candidatos e fiz um projeto, liderei um projeto absolutamente original. Mas eu acho que hoje os tempos mudaram e acho que as novas gerações estão esperando que novas figuras, novas personagens possam vir assumir a direção dessa universidade e abra o leque de opções para toda a comunidade, de estudantes, de funcionários e de professores. Candidato, para retomar a relação docente-estudante de 1994, teríamos que contratar imediatamente 2.222 professores, pois o número de docentes diminuiu. E de lá para cá, o dos estudantes aumentou. Isso causa uma série de problemas para os estudantes, como, por exemplo, reformas que adaptam os currículos e as modalidades ao problema da falta de professores, como nos casos da FEA, da FEM, do IFISH, do IB e também da FCA, prejudicando a formação do estudante. Como o senhor pretende resolver a situação no curto prazo? Bem, eu acho que a minha experiência, eu vou relatar um pouco das divisões que operam dentro da reitoria da universidade e na atual gestão ainda. Eu, como coordenador geral da universidade, é bom lembrar que, muito embora a nossa chapa seja eu e a professora Cida, a Unicamp padece de um problema que é de natureza política muito importante de ser debatida. Não existe vice-reitor na Unicamp, existe o coordenador geral da universidade, cargo esse que é homologado pelo Conselho Universitário assim que o reitor toma posse. Tive recentemente, na posse do novo reitor da Unesp, o governador Alckmin deu posse ao reitor e à vice-reitora. São duas posses. Aqui não acontece isso. Então, a divisão que existe entre a reitoria e a coordenação geral da universidade é muito grande. Eu acho que a minha parte eu cumpri. Eu fiz com que, ao longo desses últimos 4 anos, pela primeira vez, o número de contratações de docentes superou de forma significativa o número de aposentadorias. Mais de 110 professores novos chegaram à Unicamp, além daqueles que já tinham sido repostos pelas aposentadorias. Você vai dizer, mas isso não é suficiente. Eu também acho, porque nenhum valor é maior na universidade do que a formação de recursos humanos. A universidade não está para criar tecnologia. Tecnologia é um resultado. Ciência, tudo só é possível se você tiver recursos humanos capazes de fazer ciência, de fazer tecnologia, de fazer cultura e fazer todas as atividades que comportam a universidade. Então, os recursos humanos é o bem maior que nós temos. Por isso que a contratação de docentes é o ponto fundamental da nossa universidade. Existem problemas para isso? Existem. Há problemas de ordem orçamentária, porque os limites do orçamento também impõem para a gente restrições, mas eu acho que dentro da coordenação geral da universidade, eu fiz questão, ao longo desses 4 anos, de batalhar que o número de contratações da nossa universidade fosse maior que o número das pessoas que saem da Unicamp. Mas você levanta um outro problema que seria importante de ser abordado sobre o ângulo da gestão pedagógica e curricular da universidade. Essa universidade se fragmentou, se
departamentalizou ao excesso, ela se especializou a tal ponto que eu, como pró-reitor de graduação, eu presenciei na análise que eu fiz dos currículos do curso de engenharia que existiam 6 disciplinas diferentes dadas para cada curso de engenharia de termodinâmica, como se as leis da termodinâmica mudassem da engenharia civil para a engenharia química, da engenharia química para a engenharia elétrica. Então, há um investimento que tem que se fazer na pró-reitoria de graduação que não foi feito. Esse último ano não foi feito absolutamente nada para rever questões decisivas como essa. Atualmente, a Unicamp, quando da elaboração do orçamento, define um número de vagas para contratações de novos docentes, incluindo reposições das aposentadorias. Definido esse número, é passada a tarefa para a Comissão de Vagas Docentes fazer uma proposta de divisão entre faculdades e institutos. Essa política não leva em consideração, da forma como deveria, as verdadeiras demandas das unidades de ensino. Na nossa visão, o que deve ser feito é um estudo profundo das reais necessidades de contratações a curto e médio prazo para todas as unidades e, com base nesse estudo, elaborar um plano de contratação docente, visando no menor tempo possível salvar essa demanda. Esperamos que o candidato se comprometa com esses princípios. Bem, não há dúvida de que eu sou o primeiro a me comprometer com isso, porque lidei com esse problema nos últimos 4 anos e, quiçá, pudesse resolver de uma maneira a mais satisfatória até que a gente tem conseguido nesses últimos anos. Eu volto a insistir, em primeiro lugar, a reposição dos docentes tem que ser feita a qualquer custo. Por isso que eu acho que é o bem maior que nós temos. Não existe nada na universidade que valha mais do que os funcionários, os estudantes e os professores. São os nossos recursos humanos maiores. Quer dizer, uma universidade só é boa se ela tiver o melhor que tem como estudantes, como funcionários e como docentes. Então, eu acho que existem, em primeiro lugar, condições para fazer uma política de reposição bastante firme e bastante segura do ponto de vista daquilo que são as carências mais imediatas. Eu mesmo acho que podemos ter planos emergenciais para essa natureza. Mas eu acho que a pró-reitoria de graduação faltou com o seu dever, como pró-reitoria de graduação. Ela não reviu os currículos que deveria ser revisto. Enxugar as cargas didáticas dos cursos e que tem sobreposição de disciplinas. Nas áreas das engenharias eu dou exemplo, mas existem outras áreas. Quer dizer, não foi feito um trabalho sério e dedicado para otimizar os recursos humanos que nós temos. Então, nós estamos em defasagem em 2 níveis. Na questão da contratação e na revisão dos currículos, que é só isso que vai conseguir criar um novo cenário para a universidade. Candidato, em 2006, os trabalhadores da área de saúde foram surpreendidos com um aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Essa medida teve influência direta no aumento do estresse e do adoecimento do quadro funcional, que é composto em sua maioria por mulheres. O senhor se compromete com o restabelecimento das 30 horas de jornada semanal ou, no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a Unicamp a reduzir a jornada? Bem, eu vou dizer de antemão que toda a minha trajetória pessoal foi dedicada à história do trabalho. Eu acho que eu me dediquei ao longo da minha vida a estudar, entender, interpretar e avaliar aquelas que foram as mais importantes lutas do trabalho ao longo da história do Brasil. E meu período de preferência, que a partir dos anos 30 do século passado até o movimento ao qual o ex-presidente Lula se projetou, que foram as greves do ABC, eu orientei dezenas de teses sobre esse assunto, muitas teses. Então, em primeiro lugar, eu acho que o trabalhador
tem que trabalhar o número de horas que ele é capaz de render naquilo que ele tem de melhor. Eu acho que nenhum trabalhador pode ser submetido a um regime de trabalho ao qual ele não tem condições físicas e psicológicas para enfrentar, dadas as adversidades que eles vêm a ter na situação de trabalho. Eu estudei a época em que as fábricas fazia com que trabalhadores trabalhavam 14 horas por dia, muito antes do regime de trabalho de 8 horas. E a gente sabe o que foram as gerações de trabalhadores que estiveram submetidos a esses regimes de exploração. Não tem outro nome. No caso da indústria capitalista, tratava-se de regimes de exploração do trabalho. O trabalhador da área da saúde, eu tenho certeza de que a demanda quanto à reivindicação das 30 horas, eu sou e considero muito justas, porque o trabalho nos hospitais é um trabalho bastante exaustivo e, por outro lado, de um estresse, não só físico, mas também psíquico, muito grande. Você está lidando com vidas de pessoas e não é trivial lidar com vidas de pessoas, não é? É o material humano que está nas suas mãos, é aquela pessoa que está dependendo de você. Então, eu, particularmente, digo que, se depender da minha vontade, eu acho que eu daria condições aos trabalhadores de trabalhar o número de horas que, de fato, sejam justas para ele. Se existem limitações jurídicas, eu devo dizer que eu acompanho essas limitações e acho que a Unicamp tem representatividade no cenário político da sociedade para levantar essa voz se ela julgar que é importante atender a uma demanda e a uma reivindicação. Eu acho que a Unicamp tem que ser protagonista do processo político brasileiro, que nós não temos sido ao longo dessa década. A última década fez com que a Unicamp se recolhesse ao seu interior e encasulamento. Nós temos que ser protagonistas da cena política também. Candidato, ainda sobre a pauta das mulheres, várias reitorias têm se prometido o credenciamento junto ao MEC da DEDIC, a Divisão de Educação Infantil e Complementar, de modo a certificá-la enquanto equipamento de educação. O senhor se compromete a dar cabo a esse processo, já que isso garantiria, inclusive, que a jornada das professoras também se reduzisse para 30 horas? Eu acho que, de novo, eu volto a insistir com você. Eu acho que eu fundamentalmente acredito, e só acredito, num regime de trabalho que faça do trabalhador um sujeito da sua própria responsabilidade. E se ele só pode ser sujeito das suas próprias funções, da sua responsabilidade, se ele estiver submetido a um regime de trabalho justo. E eu, de novo, insisto, assim como no DEDIC e assim como a questão das 30 horas, da área de enfermagem, eu, do meu ponto de vista, a Unicamp tem que voltar a ser uma figura importante no cenário político nacional. Nós não somos uma universidade qualquer. Nós somos ou a primeira ou a segunda melhor universidade do Brasil e da América Latina. Se não formos nós a direcionar políticas públicas, se os nossos núcleos de centros de estudo e faculdades não forem capazes de definir novas políticas públicas para a sociedade brasileira, qual é a razão de ser da nossa universidade? Eu acho que eu quero que essa universidade se volte para fora. E eu acho que essa campanha, o nosso blog, teve essa intenção. Colocar os problemas da universidade para toda a sociedade e não voltar-se para si mesmo.